O que transforma a lealdade em traição? Uma linha num mapa? Um rio lamacento chamado Rubicão? Ou seria um decreto, redigido por homens de mãos macias e togas brancas a quilômetros de distância do campo de batalha? Para a 13ª Legião de Caio Júlio César, a resposta seria forjada, não em mármore, mas em lama, sangue e na disciplina férrea que transformou simples lavradores em anjos da morte. Mas há algo mais, um detalhe que a história oficial prefere sussurrar. Nos arquivos astronômicos babilônicos, preservados por séculos, há o registro de um cometa de brilho incomum, visível a olho nu no céu sobre a Gália, durante os meses da campanha decisiva de César contra os belgas, uma anomalia celestial que os álgures de Roma, ocupados com seus jogos de poder, convenientemente não registraram. Acaso os deuses já apontavam para o instrumento do destino? Esta não é apenas a história de uma legião, é a autópsia de uma república e o relato do nascimento de uma arma tão perfeita que seu próprio criador mal podia controlá-la. É a crônica de como os defensores mais ferozes de Roma se tornaram seu carrasco inevitável. A Gália, no ano 58 a.C., não era um país, mas um caldeirão fervente de tribos, alianças e ódios ancestrais, um moedor de carne à espera de um açougueiro. E César chegou, não como um libertador, mas como um predador político em busca de glória, riqueza e, acima de tudo, poder. Para isso, ele precisava de uma ferramenta, não apenas uma legião, mas a sua legião. A 13ª não nasceu de um decreto senatorial pomposo, nasceu do recrutamento urgente na Gália Cisalpina, composta por homens que falavam latim com o sotaque rústico do campo, cujas mãos conheciam melhor o arado do que o gládio. Eles não eram a elite de Roma. Eram os filhos esquecidos da península, a quem César prometeu não um salário, mas um destino. Ele não lhes ofereceu a defesa de uma pátria abstrata, ofereceu-lhes a glória de uma conquista real. O Senado em Roma debatia as leis, e a 13ª Legião, na Gália, escrevia a história com sangue e aço. O batismo de fogo veio rápido e sem misericórdia contra os helvécios, uma nação inteira em movimento, 360 mil almas buscando um novo lar, empurrando as fronteiras da província romana. Para o Senado, era uma crise logística. Para César, uma oportunidade dourada. Foi ali, na Batalha de Bibracte, que os recrutas da 13ª provaram seu valor. Eles aprenderam que a formação em testudo não era apenas uma tática, mas uma concha sob a qual irmãos se protegiam. Aprenderam que o pilo não era apenas uma lança, mas a chave que abria as defesas inimigas antes que o gládio terminasse o trabalho. Eles viram César, não num palanque distante, mas na primeira linha, com a espada na mão, gritando seus nomes, transformando o medo em fúria controlada. Eles não lutavam por Roma, lutavam pelo homem que conhecia a cor de seus olhos no meio do caos, mas foi contra os nérvios que a lenda da 13ª foi verdadeiramente forjada. A Batalha do Sabis não foi uma batalha, foi uma emboscada, um desastre iminente. As legiões foram apanhadas de surpresa, montando acampamento desorganizadas. O pânico era uma praga. Centuriões caíam, estandartes vacilavam. A derrota parecia certa, um massacre que apagaria o nome de César da história. Foi então que a 13ª, posicionada na ala direita, fez o impensável. Enquanto outras unidades se desintegravam, eles se mantiveram firmes. Sem ordens diretas, os veteranos das primeiras campanhas formaram um muro de escudos, uma ilha de disciplina no meio de um oceano de caos. Eles não recuaram, eles contra-atacaram. César, percebendo que tudo estava perdido, correu até eles, arrancou um escudo das mãos de um legionário e mergulhou na luta. A visão de seu general,
lutando como um soldado comum, eletrificou os homens. Eles não apenas rechaçaram os nérvios, eles os aniquilaram. Naquele dia, eles deixaram de ser soldados, tornaram-se os homens de César. Ano após ano, a Gália os endureceu. Eles aprenderam a construir pontes sobre o Reno em 10 dias, uma proeza de engenharia que aterrorizou as tribos germânicas. Aprenderam a lutar em florestas escuras, em pântanos fétidos e sob o sol escaldante do verão. Seu acampamento tornou-se sua única pátria, um pedaço de Roma móvel, com suas ruas traçadas, suas paliçadas e sua disciplina implacável. A águia de prata da legião, o aquilífer que a carregava, era mais sagrada que qualquer templo em Roma. Perder a águia era pior que a morte. Era a aniquilação da honra, a danação eterna da unidade. Cada legionário entendia isso em seus ossos. Eles não eram mais gauleses, romanos ou italianos. Eram homens da 13ª, uma irmandade forjada no sofrimento compartilhado, cuja única lei era a vontade de seu comandante e a sobrevivência de sua águia. O cerco de Alésia foi o clímax sangrento dessa odisseia gaulesa, o ponto final na conquista e o auge do gênio tático e da crueldade de César. Vercingetorix, o carismático líder gaulês, uniu as tribos numa revolta massiva, refugiando-se na fortaleza inexpugnável de Alésia. César, em inferioridade numérica, fez o impensável. Ele sitiou Alésia, construindo uma muralha de 18 quilômetros ao redor da cidade. E então, sabendo que um exército de socorro gaulês, imensamente maior, estava a caminho, ele construiu outra muralha de 21 quilômetros, virada para fora. Ele sitiou os sitiados. A 13ª, junto com suas legiões irmãs, trabalhou dia e noite, cavando fossos, erguendo torres, espalhando armadilhas mortais. Eles lutavam em duas frentes, contra os desesperados que tentavam sair e contra a horda que tentava entrar. A fome dentro de Alésia tornou-se uma arma de guerra. Vercingetorix expulsou as mulheres e as crianças, esperando que César as deixasse passar. Mas César as deixou morrer de fome no espaço entre as duas muralhas, um espetáculo de horror para ambos os lados. Os legionários da 13ª, com as rações diminuídas, ouviam os lamentos dia e noite. Mas não vacilaram. A crueldade era apenas mais uma ferramenta, como a pá ou o gládio. Quando a batalha final chegou, um ataque coordenado de dentro e de fora foi a disciplina e a exaustão controlada dos homens de César que prevaleceram. Eles eram máquinas de matar, movendo-se com uma precisão letal, repelindo onda após onda de ataques gauleses. A vitória em Alésia não foi apenas uma vitória militar. Foi a afirmação de que eles eram uma força da natureza, uma avalanche que nada podia deter. O vínculo entre César e a 13ª tornou-se algo místico, quase religioso. Ele conhecia o nome de seus centuriões, as histórias de suas famílias. Ele distribuía recompensas não de forma burocrática, mas pessoalmente, com um elogio que valia mais que o ouro. Ele marchava a pé com eles, comia o mesmo pão duro, dormia no mesmo chão frio. Ele não era um aristocrata distante. Era o primeiro soldado entre eles. Em troca, eles lhe deram uma lealdade absoluta, fanática. Uma lealdade que não era dirigida à instituição da República, mas ao homem. O Senado podia enviar ordens, mas era a voz de César que eles ouviam em seus sonhos. Era por ele que matariam e morreriam. O que Roma não entendia era que, ao permitir que César forjasse tal arma na Gália, ela estava assinando sua própria sentença de morte. A Gália estava pacificada, um eufemismo para um genocídio, 1 milhão de mortos, outro milhão de escravizados. As terras foram subjugadas, a riqueza saqueada. A 13ª marchou por essas terras
como um espectro de ferro, deixando um rastro de cidades queimadas e campos semeados com sal e ossos. Eles eram os pacificadores, mas a paz que traziam era a paz dos cemitérios. Cada legionário carregava em sua alma as cicatrizes dessa brutalidade. Eles haviam visto o pior da humanidade e haviam se tornado parte dela. Isso os mudou para sempre. Eles não tinham mais ilusões sobre glória ou honra. A guerra era um ofício e eles eram mestres artesãos. Sua lealdade não era a um ideal, mas a seus camaradas e ao homem que os liderava nesse inferno. Enquanto a 13ª Legião limpava os últimos focos de resistência na Gália, os acampamentos de inverno se tornaram focos de outra atividade. A contagem da pilhagem. César era generoso. Cada legionário recebeu uma parte do butim que o tornava um homem rico para os padrões da época. Eles não eram mais apenas soldados. Eram acionistas da vitória de César. Seu sucesso financeiro estava intrinsecamente ligado ao sucesso político de seu general. Essa aliança de aço e ouro criou um laço que nenhuma lei ou decreto do Senado poderia quebrar. Em Roma, os senadores, com suas fortunas herdadas, viam César como um arrivista perigoso, um demagogo que estava corrompendo o exército com dinheiro. Eles não conseguiam entender a natureza do vínculo. Não era apenas ganância, era respeito. Era a certeza de que César nunca os abandonaria, assim como eles nunca o abandonariam. Eles eram a muralha de Roma, mas logo seriam a marreta em sua porta. E vocês, se estivessem lá, congelando na Gália, o que pesaria mais em sua balança? A lealdade a um general que sangrou ao seu lado ou o dever para com uma república que os via apenas como peões? Contem-nos nos comentários qual caminho sua espada seguiria. Os sussurros de Roma viajavam mais rápido que as águias das legiões. Chegavam aos acampamentos de inverno na Gália como um vento gelado, carregando o cheiro de traição e o som de togas se agitando em conspiração. As notícias não vinham em despachos oficiais, mas em cartas de mercadores, em boatos de viajantes, em fragmentos de conversas, ouvidas nas tavernas. Falavam de um homem, Cneu Pompeu Magno, Pompeu, o Grande, o antigo aliado de César, seu parceiro no primeiro triunvirato, o marido de sua falecida filha Júlia. Agora Pompeu era o campeão do Senado, o bastião da ordem republicana, o homem encarregado de colocar o conquistador da Gália em seu devido lugar. Para os legionários da 13ª, nomes como Catão, Cipião ou Marcelo eram apenas sombras distantes, mas Pompeu era diferente. Eles conheciam sua reputação, suas vitórias no Oriente. Ele era o outro gigante de Roma. E agora, os sussurros diziam que os gigantes estavam prestes a colidir. A tensão crescia a cada dia. O Senado, encorajado por Pompeu, emitia decretos cada vez mais hostis. Exigiam que César dissolvesse seu exército e retornasse a Roma como um cidadão comum para responder por seus atos. Para os senadores era uma questão de lei, onde preservar a tradição da república. Para os legionários da 13ª, era uma afronta, uma traição monumental. Dissolver o exército, depois de 8 anos de sangue e sacrifício, voltar a Roma como um criminoso, o homem que lhes deu glória e riqueza, a ideia era absurda, grotesca. Eles não viam as togas dos senadores como símbolos da lei, mas como mortalhas tecidas com inveja e medo. O medo do poder que eles, a 13ª e suas legiões irmãs, representavam. A inveja da glória que seu comandante havia conquistado. A lei é a vontade do forte, e em breve o mundo descobriria quem era o mais forte. Nos quartéis, a vida continuava em sua rotina monótona e disciplinada. As armaduras eram polidas, as armas afiadas, os exercícios de marcha e formação executados com uma precisão entediante.
Mas sob a superfície da normalidade, a ansiedade se espalhava como uma febre. Os homens se reuniam em pequenos grupos ao redor das fogueiras, suas vozes baixas, seus rostos iluminados pelas chamas dançantes. O que aconteceria a seguir? Eles seriam declarados inimigos do Estado? Suas terras prometidas seriam confiscadas? E César? Ele se curvaria à vontade do Senado? Ou ele lutaria? A pergunta pairava no ar, não dita, mas sentida por todos. A lealdade à República era um conceito que lhes fora ensinado desde a infância. Mas a lealdade a César era uma realidade que eles viviam todos os dias. A República era uma mãe distante e severa. César era o pai que os guiara através do inferno. E agora, a mãe exigia que eles traíssem o pai. César jogou o jogo político com a mesma habilidade com que jogava o jogo da guerra. Ele enviava mensagens conciliatórias a Roma, oferecia compromissos, propunha que tanto ele quanto Pompeu depusessem suas armas simultaneamente. Mas suas propostas eram recebidas com arrogância e desdém. O partido do Senado, os optimates, não queria um acordo. Eles queriam a humilhação de César, a destruição completa de sua carreira política e talvez de sua vida. Cada resposta negativa de Roma era lida por César perante seus centuriões. Ele não os tratava como soldados ignorantes. Ele os tratava como parceiros, como juízes em uma disputa vital. Ele mostrava a eles a intransigência de seus inimigos, a injustiça de suas exigências. Ele não estava se rebelando contra Roma. Ele argumentava. Ele estava defendendo a honra de seus homens e os direitos dos tribunos da plebe, que haviam sido expulsos de Roma por apoiá-lo. Ele transformou sua causa pessoal na causa de todos eles. A ironia da situação era palpável. Os homens da 13ª eram, em sua maioria, cidadãos de segunda classe, provinciais da Gália Cisalpina, a quem a aristocracia romana olhava com desprezo. No entanto, agora eles eram os árbitros do destino de Roma. Seus gládios, que haviam subjugado a Gália, poderiam, em breve, ser virados contra o coração da República. A cada dia que passava, a ideia se tornava menos chocante e mais inevitável. Eles haviam lutado contra gauleses, germanos, bretões. Lutar contra outros romanos parecia um sacrilégio. Mas quem eram os outros romanos? Eram os homens que queriam roubar suas vitórias, desonrar seu comandante e jogá-los de volta à pobreza e ao anonimato? A lógica da guerra é simples. Você luta contra aqueles que ameaçam você e os seus. E a ameaça, agora, não vinha das florestas da Germânia, mas das salas de mármore do Senado. O Rubicão, um pequeno rio no norte da Itália, que marcava a fronteira sagrada da província da Gália Cisalpina. Por lei, nenhum general podia cruzar essa fronteira com seu exército em armas. Fazer isso era um ato de guerra, uma declaração de insurreição contra o Senado e o povo de Roma. Por meses, o Rubicão foi uma linha geográfica, mas na mente dos legionários, ele se tornou algo mais. Tornou-se um símbolo, a linha entre o passado e o futuro, entre a obediência e o desafio, entre a segurança da rotina e o salto no desconhecido. Eles estavam acampados perto de Ravenna, a poucas milhas do rio. Eles podiam sentir sua presença, a umidade em suas margens, o peso da decisão que se aproximava. O mundo inteiro parecia prender a respiração, esperando para ver se eles ousariam cruzar. A tensão atingiu o clímax em janeiro de 49 a.C. O Senado aprovou o Senatus Consultum Ultimum, o decreto final, essencialmente declarando lei marcial e nomeando Pompeu como o defensor da República. César foi oficialmente declarado um inimigo público. Não havia mais espaço para negociação. A guerra era inevitável. A notícia chegou ao acampamento de César como uma faísca num barril de pólvora. A 13ª Legião foi reunida.
Eles não estavam com suas armaduras completas, mas com as túnicas de acampamento. César subiu numa plataforma improvisada. Seu rosto estava pálido, mas sua voz era firme. Ele descreveu o ultimato do Senado, a injustiça, a ameaça à sua dignidade e à deles. Ele não deu uma ordem. Ele fez uma pergunta. Ele lhes perguntou se eles o seguiriam, não para uma conquista, mas para defender sua honra mútua. A resposta foi um rugido, um som gutural, vindo do fundo de 5.000 almas, um som que ecoou pelas colinas da Itália e fez tremer os alicerces de mármore de Roma. Não houve hesitação, não houve debate. A escolha já havia sido feita, não naquele momento, mas em 8 anos de batalhas compartilhadas. Eles ergueram seus gládios, seus pilos, seus escudos, eles aclamaram seu general. Naquele instante, a 13ª Legião deixou de ser um exército da República Romana, tornou-se o exército de Caio Júlio César. Eles não estavam mais defendendo uma fronteira, estavam prestes a redesenhar o mapa do mundo. O Rubicão não era mais um obstáculo, era o ponto de partida. Aquela noite foi estranha e silenciosa. Os preparativos foram feitos com uma eficiência discreta. Não havia o barulho usual de um exército se preparando para a marcha. Havia uma solenidade no ar, como se todos entendessem o peso do momento. Cada homem estava sozinho com seus pensamentos. Pensamentos sobre suas famílias, sobre as leis dos deuses e dos homens, sobre o abismo que estavam prestes a cruzar. Eles eram traidores? Ou eram os únicos verdadeiros patriotas dispostos a limpar uma república corrupta? A história é escrita pelos vencedores e eles estavam determinados a vencer. Eles confiavam em seu comandante e confiavam em si mesmos. Eles eram a 13ª, a melhor legião que o mundo já vira, e estavam prestes a prová-lo. O ato final do drama político se desenrolou enquanto a noite caía. César, para manter as aparências, participou de um jantar público em Ravenna, discutindo planos para uma escola de gladiadores, mas sua mente estava em outro lugar. No meio da noite, ele se desculpou, alegando indisposição, e partiu numa carruagem alugada. Ele se perdeu nas estradas escuras, um momento de ironia quase cômica antes do cataclismo. Finalmente, ele encontrou seus homens, a vanguarda da 13ª, esperando por ele nas margens do pequeno rio. A lua estava escondida pelas nuvens. O único som era o murmúrio da água. Ali, na escuridão, ele teria hesitado, ponderado as consequências terríveis de seu ato. Cronistas posteriores colocariam em sua boca a famosa frase "Alea iacta est", a sorte está lançada, mas para os homens da 13ª, a sorte não era algo a ser deixado ao acaso, a sorte era algo a ser conquistado com disciplina, velocidade e aço afiado. O dado estava no ar, e eles eram a mão que o forçaria a cair com o número desejado. A noite de 10 de janeiro de 49 a.C., na margem norte do Rubicão, 5.000 homens esperavam em silêncio. Eles não eram um exército, mas uma única entidade, um organismo de ferro e vontade, respirando como um só. Do outro lado do rio não havia inimigos, não havia muralhas, havia apenas a Itália, sua casa e a lei que os proibia de entrar. César chegou. As tochas iluminaram seu rosto, revelando uma máscara de determinação sombria. As palavras que ele pronunciou, sejam quais forem, foram menos importantes que o ato em si. Ele esporeou seu cavalo e entrou na água fria. Atrás dele, sem um som, a 13ª Legião seguiu. A água espirrava em suas grevas, o couro de suas sandálias rangia. Eles não estavam apenas cruzando um rio, estavam cruzando o ponto de não retorno. Naquele momento, a República Romana, como existia há quase 500 anos, morreu. Ela ainda não sabia, mas a febre que a consumiria
já havia entrado em sua corrente sanguínea. O que se seguiu não foi uma guerra, mas uma avalanche. A velocidade foi a principal arma de César. Ele não deu tempo para que seus inimigos se organizassem, para que o pânico se transformasse em resistência. A 13ª não marchou, ela voou. A primeira cidade, Arímino, caiu sem luta. Suas portas se abriram para o inimigo de Roma, como se ele fosse um herói que retornava. A notícia da travessia se espalhou como fogo. Em Roma, a reação foi de incredulidade, depois de pânico abjeto. Os senadores que dias antes vociferavam contra César, chamando-o de bandido e traidor, agora corriam para empacotar seus pertences. A cidade que havia conquistado o mundo foi paralisada pelo medo de uma única legião. Era a prova definitiva de que o poder não reside nas leis, mas naqueles que têm a coragem de aplicá-las. A marcha relâmpago continuou. Cidade após cidade se rendia. Muitas vezes, os mensageiros de César chegavam antes mesmo que as notícias de sua aproximação. Ele não agia como um conquistador. Era clemente. Não havia saques nem massacres. Os soldados da 13ª, acostumados à brutalidade da Gália, agora recebiam ordens estritas de disciplina. Eles eram libertadores, não invasores. Essa guerra psicológica foi tão eficaz quanto qualquer batalha. As guarnições de Pompeu, compostas por recrutas recentes, desertavam em massa. Generais enviados para detê-lo, como Domício Enobarbo em Corfínio, se viam abandonados por suas próprias tropas, que se juntavam alegremente a César. A 13ª absorvia esses novos soldados, sua reputação aterrorizante e seu núcleo de veteranos, garantindo que a lealdade dos recém-chegados fosse rapidamente transferida para o novo mestre da Itália. O pânico em Roma atingiu proporções épicas, quase cômicas. Senadores tropeçavam uns nos outros em sua pressa para fugir. Pompeu, o grande general, o defensor da República, tomou uma decisão que selaria seu destino. Em vez de ficar e lutar, ele decidiu abandonar Roma, abandonar a Itália. Ele fugiu para o sul, para Brindisi, com o objetivo de cruzar o Adriático e reagrupar suas forças no Oriente, onde seus exércitos e sua influência eram maiores. Foi uma retirada estratégica, talvez, mas para o povo de Roma pareceu uma covardia. Ele deixou para trás o tesouro da República, um erro de cálculo monumental que entregou a César os recursos financeiros para continuar sua guerra. A 13ª, a legião de traidores, tornou-se em poucas semanas a guardiã do tesouro de Roma. A ironia era tão espessa que se podia cortá-la com um gládio. A perseguição a Pompeu foi implacável. A 13ª marchava dia e noite, cobrindo distâncias que pareciam sobre-humanas. Eles eram movidos pela adrenalina, pela euforia de vitórias fáceis e pela presença de seu general, que parecia estar em toda parte ao mesmo tempo. Em Brindisi, eles encurralaram Pompeu. César tentou bloquear o porto, mas Pompeu, com sua superioridade naval, conseguiu escapar por pouco, levando consigo a maior parte do Senado e das forças leais. A Itália estava nas mãos de César. Em apenas 60 dias, sem uma única batalha campal, uma legião e meia havia conquistado toda a península. Foi uma blitzkrieg que faria os generais do século XX parecerem amadores. Uma campanha baseada na audácia, na velocidade e na compreensão profunda da psicologia do inimigo. A República não fora derrubada. Ela simplesmente se desintegrou sob pressão. Com a Itália segura, César fez uma pausa. Ele entrou em Roma, não como um tirano, mas como um político relutante, forçado a tomar o poder para restaurar a ordem. Ele se dirigiu ao restante do Senado com moderação e respeito, mas a mensagem era clara. Ele estava no comando. Para os homens da 13ª, a visão de Roma
era agridoce. Esta era a cidade pela qual eles supostamente lutaram na Gália, mas eles não se sentiam em casa. Seus lares eram os acampamentos, suas famílias eram seus companheiros de armas. Eles olhavam para os cidadãos com uma mistura de desprezo e pena. Essas pessoas não entendiam o que era o poder real, o poder que vinha da ponta de uma espada. Eles eram os novos pretorianos, os guardiões de um novo mestre, quer gostassem ou não. Mas a guerra estava longe de terminar. Pompeu controlava as províncias mais ricas e os exércitos mais numerosos. A Espanha, em particular, era um reduto pompeiano, com 7 legiões experientes. Deixar essa força em suas costas seria um suicídio estratégico. César, numa decisão que chocou a todos, decidiu não perseguir Pompeu imediatamente para a Grécia. Em vez disso, ele se virou para o oeste, para o papal Espanha. Ele proferiu outra de suas frases memoráveis: "Vou lutar contra um exército sem general e depois lutarei contra um general sem exército." Era uma aposta de alto risco. Ele deixaria seu principal inimigo livre para se fortalecer, enquanto se envolvia numa campanha difícil do outro lado do Mediterrâneo. Mas para César, a iniciativa era tudo. Ele não reagia aos movimentos do inimigo. Ele forçava o inimigo a reagir aos seus. A 13ª Legião não iria para a Espanha. Eles, junto com outras unidades, ficariam para trás para proteger a Itália. A tarefa de subjugar as legiões de Pompeu na Espanha caberia a outras unidades, mas o espírito da 13ª, a tática da velocidade e da audácia que eles haviam aperfeiçoado, iria com César. A campanha na Itália havia mudado a natureza da guerra. Não era mais sobre cercos longos ou batalhas de atrito. Era sobre movimento, surpresa e colapso psicológico. A 13ª havia escrito o manual, e agora outras legiões o seguiriam. Eles haviam provado que uma força menor, mas mais determinada e melhor liderada, poderia derrotar um inimigo maior e mais pesado. A situação era paradoxal. A 13ª, a legião que iniciou a Guerra Civil, agora se encontrava no papel de força policial, mantendo a paz na Itália conquistada. Eles patrulhavam as estradas, guarneciam as cidades, garantiam que o fornecimento de grãos para Roma não fosse interrompido. Era um trabalho tedioso, sem glória, muito diferente da adrenalina da marcha sobre Roma. O tédio começou a corroer a disciplina. Longe da liderança direta de César, alguns legionários se tornaram arrogantes e indisciplinados. Houve incidentes de extorsão e violência. A máquina de guerra perfeita, quando ociosa, começava a enferrujar. Eles eram como lobos enjaulados, ansiando pela caça. A paz era mais perigosa para eles do que a guerra. Enquanto César se preparava para sua campanha espanhola, a 13ª foi enviada para o sul da Itália, para se preparar para uma eventual travessia para a Grécia. A espera foi longa e frustrante. As notícias da Espanha eram contraditórias. No início, a campanha de César parecia estar indo mal. Ele estava preso, com suas linhas de abastecimento cortadas, enfrentando um inimigo numericamente superior em terreno difícil. Os boatos se espalharam. César teria finalmente encontrado um adversário à sua altura? Sua sorte o teria abandonado? Para os veteranos da 13ª, a dúvida era uma heresia. Eles haviam visto César transformar situações impossíveis em vitórias esmagadoras muitas vezes. Mas mesmo entre os mais leais, uma semente de preocupação foi plantada. O destino de todos eles estava sendo decidido a milhares de quilômetros de distância, numa batalha que eles não podiam lutar. A armadilha estava montada, não para Pompeu, mas para seu próprio comandante nas planícies áridas da Espanha. A Espanha era a fortaleza de Pompeu. 7 legiões, lideradas por legados experientes, Afrânio e Petrônio,
controlavam a península. Eram exércitos bem treinados, abastecidos e lutando em seu próprio território. Quando César chegou com suas forças, a situação rapidamente se tornou precária. Ele tentou forçar uma batalha decisiva perto da cidade de Ilerda, mas os generais pompeianos eram cautelosos. Eles se recusaram a ser atraídos para uma armadilha. Em vez disso, a guerra se transformou em um impasse tenso, um duelo de engenharia e logística. Os dois exércitos se entrincheiraram em colinas opostas, separados pelo rio Segre. A batalha seria vencida não pela coragem, mas pela capacidade de alimentar os próprios soldados e matar de fome os do inimigo. A guerra de movimento rápido havia se transformado em um cerco lento e exaustivo. César estava em apuros. Uma enchente repentina destruiu suas pontes sobre o Segre, cortando suas linhas de abastecimento. Seus forrageadores foram massacrados pela cavalaria inimiga. A fome começou a se espalhar por seu acampamento. Os preços dos grãos dispararam. A moral despencou. Em Roma, os boatos de sua derrota iminente se espalharam, e os senadores que antes hesitavam agora corriam para se juntar a Pompeu na Grécia. Pela primeira vez desde o início da Guerra Civil, parecia que a aposta de César havia falhado. Seus homens, veteranos de tantas vitórias, agora enfrentavam um inimigo que não podiam atacar: a fome. A situação era desesperadora. As legiões em Ilerda estavam à beira da aniquilação, um espelho sombrio do que a 13ª havia enfrentado contra os Nérvios, mas sem a presença de seu general para inspirá-los. Foi nesse momento de desespero que a genialidade de César e a resiliência de seus veteranos se manifestaram. Eles não se renderam à fome, eles improvisaram. Usando as técnicas que aprenderam com os bretões, eles construíram barcos leves de madeira e couro, capazes de transportar tropas e suprimentos através do Rio Furioso. Com esses barcos, eles estabeleceram uma nova cabeça de ponte, reconstruíram suas pontes e restabeleceram suas linhas de abastecimento. A maré começou a virar. César, então, iniciou uma série de manobras brilhantes, tentando flanquear o inimigo, forçando-o a abandonar sua posição vantajosa. A guerra voltou a ser um jogo de movimento, um xadrez mortal nas planícies espanholas. A legião em apuros se tornou o predador mais uma vez. O duelo de engenharia atingiu seu auge. Para contornar a posição inimiga, César ordenou que seus homens cavassem enormes canais de desvio para drenar o rio e criar um val. Era um trabalho brutal, sob o sol escaldante, constantemente assediado pelo inimigo. Mas os legionários que haviam construído muralhas em Alésia e pontes sobre o Reno eram tanto engenheiros quanto soldados. Eles trabalharam com uma determinação feroz. A visão daquele exército, transformando a paisagem com pais e picaretas, minou a confiança dos pompeianos. Eles perceberam que não estavam lutando contra homens comuns, mas contra uma força da natureza que podia dobrar a própria terra à sua vontade. O medo é uma arma mais potente que a espada, e César era um mestre em ambos os ofícios. Afrânio e Petrônio, vendo suas posições se tornarem insustentáveis, decidiram recuar, mas a retirada se transformou num pesadelo. César os perseguiu implacavelmente. Suas legiões, mais leves e rápidas, superaram os pompeianos. Não houve uma grande batalha, houve uma perseguição, uma série de escaramuças, um cerco em movimento. César conseguiu cortar a rota de fuga do inimigo, encurralando-os num vale sem água. Famintos, sedentos e completamente desmoralizados, os 7 legiões de Pompeu na Espanha se renderam. César, novamente, foi magnânimo. Ele não os massacrou, nem os escravizou. Ele os desarmou e os enviou para casa.
Muitos deles, impressionados com sua clemência e seu gênio, se juntariam mais tarde às suas próprias fileiras. A campanha espanhola, que começou como um desastre, terminou num triunfo espetacular. A fortaleza de Pompeu, no ocidente, havia sido demolida. Vocês teriam a mesma coragem se estivessem encurralados, sem comida, com a derrota parecendo certa? Vocês confiariam na disciplina e na engenhosidade para virar o jogo ou se renderiam à lógica da força bruta do inimigo? Deixem sua escolha nos comentários. Com a Espanha pacificada, o caminho estava livre para o confronto final. César retornou à Itália, onde a notícia de sua vitória improvável silenciou seus críticos e solidificou seu poder. A 13ª Legião, que havia passado meses em relativa inatividade, foi finalmente chamada à ação. A próxima parada era a Grécia, o covil do leão. Pompeu havia usado seu tempo sabiamente. Ele reuniu um exército gigantesco com tropas de todas as províncias orientais, apoiado por uma frota poderosa que controlava o mar Adriático. Ele tinha mais infantaria, mais cavalaria, mais navios, mais suprimentos. No papel, a vitória de Pompeu parecia uma certeza matemática. Mas a guerra não é travada no papel. César tinha algo que Pompeu não tinha. Ele tinha a 13ª e outras legiões de veteranos endurecidos pela Gália, homens que não conheciam o medo e que adoravam seu general como a um deus. A travessia para a Grécia foi outra das apostas audaciosas de César. No meio do inverno, com a frota de Pompeu patrulhando as águas, ele embarcou 7 legiões, incluindo a 13ª, em todos os navios que conseguiu reunir e partiu. Ele não tinha navios suficientes para transportar todo o exército de uma vez, nem os cavalos, nem os suprimentos pesados. Ele desembarcou na costa do Épiro com uma força perigosamente pequena, isolada, com o mar controlado pelo inimigo às suas costas. Era uma loucura, uma jogada de desespero, mas era o único caminho. Ele precisava levar a guerra a Pompeu, forçar o confronto antes que o inimigo se tornasse ainda mais forte. A 13ª estava novamente na vanguarda do perigo, à ponta de lança, de uma invasão quase suicida. O desembarque foi um sucesso, mas a situação era crítica. O exército de César estava dividido. Uma parte estava com ele na Grécia, a outra, sob o comando de Marco Antônio, esperava na Itália, pela volta dos navios de transporte. Mas a frota de Pompeu, liderada pelo almirante Bíbulo, um inimigo mortal de César, bloqueou o Adriático. Bíbulo estava tão determinado a impedir que reforços chegassem a César, que patrulhava o mar dia e noite, mesmo no inverno rigoroso, a ponto de morrer de exaustão e doença a bordo de seu navio. Por meses, César e suas legiões ficaram presos na Grécia, em inferioridade numérica, com suprimentos escassos, enfrentando o exército maciço de Pompeu, que estava confortavelmente acampado em sua base em Dirráquio. A audácia de César beirava a insanidade. Em uma ocasião, disfarçado de escravo, ele tentou cruzar o Adriático de volta para a Itália em um pequeno barco de pesca durante uma tempestade violenta, para apressar pessoalmente a chegada de Antônio. A tempestade o forçou a voltar, e o barqueiro, apavorado, só concordou em continuar quando César revelou sua identidade com as palavras: "Não tema nada, você carrega César e sua fortuna." O episódio, embora tenha fracassado, mostra o estado de espírito de César. Ele estava disposto a arriscar tudo, sua própria vida, para manter o ímpeto da guerra. Para os homens da 13ª, essa coragem era contagiante. Se seu general não tinha medo, eles também não teriam. Finalmente, Marco Antônio conseguiu iludir o bloqueio e desembarcar com o resto do exército. As forças de César estavam reunidas, mas ainda em grande desvantagem numérica.
Em vez de recuar ou esperar, César fez o impensável. Ele decidiu sitiar o exército de Pompeu em Dirráquio. Era uma inversão bizarra da lógica militar. Um exército menor e faminto estava sitiando um exército maior e bem abastecido, que tinha o mar aberto para receber suprimentos. Era a Lésia ao contrário. César ordenou a construção de uma linha de fortificações de 24 quilômetros ao redor do acampamento de Pompeu. Uma obra de engenharia monumental. A 13ª trabalhou incansavelmente, cavando e construindo sob o ataque constante do inimigo. A aposta de César era que ele poderia cortar o acesso de Pompeu à forragem para seus cavalos e forçá-lo a uma batalha em seus termos. A aposta falhou catastroficamente. Pompeu, após meses de impasse, finalmente encontrou um ponto fraco nas linhas de César. Com um ataque massivo e bem coordenado, ele rompeu as fortificações. O que se seguiu foi o pior dia na história da 13ª Legião. As forças de César foram pegas de surpresa. O pânico se espalhou. Unidades inteiras se desintegraram e fugiram. A 13ª, tentando conter a maré, foi esmagada. Eles perderam sua águia, a desgraça suprema. Centuriões foram mortos, coortes foram aniquiladas. Foi uma derrota total, humilhante. César, tentando pessoalmente reagrupar seus homens em fuga, foi quase morto. Ele teria dito mais tarde que a guerra teria terminado naquele dia se o inimigo tivesse um comandante que soubesse como vencer. Pompeu, cauteloso, não perseguiu sua vantagem, temendo uma armadilha. Esse erro lhe custaria tudo. A derrota em Dirráquio foi devastadora. O exército de César estava quebrado, seu moral destruído. As perdas foram enormes. Os soldados estavam famintos, reduzidos a comer raízes e uma espécie de pão feito de grama. O mito da invencibilidade de César havia sido quebrado. O próprio César estava à beira do desespero. Seus homens, pela primeira vez, o viram vacilar. Mas foi nesse momento de escuridão que a verdadeira força da 13ª e de seus veteranos se revelou. Eles não se culparam. Eles não desertaram. Eles se apresentaram a César, exigindo punição por sua covardia, implorando por uma chance de redimir sua honra. A águia perdida foi recuperada, mas a mancha da vergonha permanecia. Eles não queriam mais vencer. Eles queriam vingança. A derrota não os quebrou. Ela os transformou em aço temperado, mais duro e mais letal do que nunca. César recuou para o interior, para a Tessália, para encontrar comida e dar tempo para seu exército se recuperar. Pompeu, contra o conselho de seus oficiais mais experientes, que queriam deixá-lo morrer de fome, decidiu segui-lo. Os senadores em seu acampamento, eufóricos com a vitória em Dirráquio, pressionavam por uma batalha final para esmagar César de uma vez por todas. Eles já estavam discutindo sobre quem ficaria com os cargos e as propriedades de César em Roma. Eles subestimaram seu inimigo. Eles não entendiam que haviam encurralado um tigre ferido. E um tigre ferido é o animal mais perigoso de todos. Os dois exércitos marcharam para um encontro com o destino, numa planície poeirenta, perto de uma cidade chamada Farsalos. Ali o destino da República seria decidido. O campo de Farsalos, 9 de agosto de 48 a.C. A manhã estava clara e quente. De um lado, o exército de Pompeu, 45.000 infantes, 7.000 cavaleiros, uma força esmagadora, confiante, adornada com estandartes e armaduras reluzentes. Em seu acampamento, as tendas dos oficiais estavam decoradas com guirlandas, mesas postas para o banquete da vitória. Do outro lado, o exército de César, 22.000 infantes, apenas 1.000 cavaleiros, metade do tamanho do inimigo. Homens magros, endurecidos, com armaduras gastas pela batalha. Entre eles,
os remanescentes da 13ª Legião, posicionados na ala direita, sob o comando direto de César. Seus rostos eram máscaras de determinação sombria. Eles não tinham nada a perder e tudo a provar. Pompeu tinha um plano simples e eficaz. Ele usaria sua esmagadora superioridade na cavalaria para flanquear a ala direita de César, atacar a infantaria por trás e pelo lado, e criar um caos que levaria ao colapso de todo o exército. Era um plano clássico, sólido. Qualquer general romano teria feito o mesmo. César, antecipando exatamente isso, preparou uma surpresa. Ele retirou uma coorte de cada uma de suas legiões na terceira linha, formando uma quarta linha oculta, uma reserva de cerca de 2.000 de seus melhores veteranos. Ele lhes deu uma ordem específica, brutal: não atirem seus pilos, usem-nos como lanças, mirem nos rostos e nos olhos dos cavaleiros. O horror da guerra fratricida estava prestes a atingir um novo patamar de selvageria. A batalha começou. As legiões avançaram. O som de 100.000 sandálias marchando sobre a terra seca era como um trovão. Então, a cavalaria de Pompeu atacou. Liderada por Tito Labieno, o antigo e mais brilhante legado de César na Gália, que havia desertado para o lado de Pompeu, a carga foi magnífica e aterrorizante. Milhares de cavaleiros, a elite da aristocracia romana, avançaram contra a pequena força de cavalaria de César, que recuou como planejado. A cavalaria pompeiana, triunfante, perseguiu-a, contornando a infantaria e se preparando para dar o golpe fatal nas costas das legiões. A armadilha estava pronta para ser fechada. Pompeu, observando de sua colina, deve ter sorrido. A vitória parecia estar a seu alcance. Foi então que César deu o sinal. A quarta linha, até então invisível, avançou. Eles não eram uma linha de batalha, mas um porco-espinho de aço. Os cavaleiros de Pompeu, esperando encontrar soldados em pânico, encontraram um muro de veteranos disciplinados, com pilos apontados para seus rostos. O choque foi brutal. Cavalos empinavam, cavaleiros caíam, a formação se desintegrava. A ordem de mirar nos rostos foi psicologicamente devastadora. Esses jovens aristocratas valorizavam sua beleza, tanto quanto sua coragem. A perspectiva de desfiguração era mais aterrorizante do que a morte. Eles entraram em pânico e fugiram em completa desordem, atropelando sua própria infantaria. A maior arma de Pompeu havia se tornado sua maior fraqueza. Com o flanco exposto, a batalha estava decidida. César lançou sua terceira linha, tropas descansadas na batalha. A 13ª e as outras legiões na linha de frente pressionaram o ataque. A linha de Pompeu, composta por recrutas menos experientes, começou a ceder. O que se seguiu foi um massacre. Legionários romanos matando legionários romanos. Antigos vizinhos, talvez até parentes, se massacrando na poeira e no calor da Tessália. Os veteranos de César, movidos por uma fúria fria, não deram quartel. Eles lutavam para apagar a vergonha de Dirráquio, para vingar seus camaradas caídos, para provar ao mundo que eram, de fato, invencíveis. Em Farsálus, a República não foi derrotada. Ela cometeu suicídio com espadas romanas. Pompeu, vendo sua cavalaria fugir e suas legiões se desintegrarem, pareceu entrar em choque. O grande general, o conquistador do Oriente, simplesmente se virou, cavalgou de volta para seu acampamento, entrou em sua tenda e lá ficou, em silêncio, esperando pelo fim. Quando as forças de César invadiram o acampamento, eles o encontraram não se preparando para uma última resistência, mas em um estado de torpor, incapaz de compreender a magnitude da catástrofe. Ele conseguiu escapar no último momento, disfarçado, um fugitivo em seu próprio mundo. A vitória de César foi total e esmagadora. Ele perdeu apenas 200 homens,
Pompeu perdeu 15.000 e outros 24.000 foram capturados. Naquele dia, em Farsalos, a República Romana morreu. O Império ainda não havia nascido, mas seu pai acabara de esmagar o último de seus rivais. Ao entrar no acampamento de Pompeu, César e seus homens foram confrontados com uma visão que os encheu de desprezo. As tendas luxuosas, as mesas postas para a festa, a arrogância da vitória prematura. César, olhando para o campo de batalha, coberto de corpos romanos, teria murmurado: eles quiseram assim. Ele ordenou que seus homens poupassem os cidadãos romanos capturados, um ato de clemência que solidificou sua imagem como um líder que buscava a reconciliação, não a aniquilação. Mas para os homens da 13ª, a clemência era um luxo. Eles haviam visto o abismo e retornado. A guerra os havia transformado. Eles eram agora os instrumentos de um novo poder. Um poder que não se baseava em eleições ou leis, mas na lealdade a um único homem e na eficiência de suas espadas. A perseguição a Pompeu começou imediatamente. Ele não poderia ser deixado livre para reunir um novo exército. César, com uma pequena força, incluindo elementos da 13ª, partiu em seu encalço. A perseguição o levaria através do Egeu para a Ásia Menor e, finalmente, para o Egito. O grande drama da Guerra Civil Romana estava prestes a tomar um desvio bizarro e exótico, arrastando a 13ª para as intrigas mortais da mais antiga e decadente monarquia do mundo. Eles haviam derrubado a maior república do mundo. Agora teriam que lutar pela vida nas ruas labirínticas de Alexandria, uma cidade de ouro, conhecimento e veneno. A guerra pelo destino de Roma estava prestes a se tornar uma briga de rua por uma rainha egípcia. A chegada a Alexandria foi surreal. César aportou com 2.000 homens, um contingente perigosamente pequeno. Ele esperava encontrar Pompeu e forçar uma reconciliação ou uma rendição final. Em vez disso, ele foi saudado por um presente grotesco. Um servo do jovem rei Ptolomeu XIII apresentou-lhe uma cesta. Dentro, a cabeça decepada de Cuneu Pompeu Magno. O rei menino, em uma tentativa desastrada de agradar o vencedor, havia assassinado o fugitivo romano. A reação de César não foi de alegria, mas de fúria e nojo. Pompeu era seu inimigo, mas também era um grande romano, o ex-marido de sua filha. Seu assassinato pelas mãos de um rei bárbaro era uma afronta à majestade de Roma. César chorou. Se eram lágrimas de crocodilo ou genuínas, nunca saberemos. Mas sua entrada no Egito foi marcada não por um triunfo, mas por um funeral. César decidiu ficar em Alexandria, oficialmente, para resolver a disputa dinástica entre Ptolomeu e sua irmã mais velha, a famosa Cleópatra, que havia sido exilada. Na realidade, ele precisava do dinheiro do Egito para pagar suas tropas e consolidar seu poder. Ele se instalou no Palácio Real e agiu não como um convidado, mas como o árbitro supremo do Egito. Essa arrogância enfureceu os conselheiros do rei, especialmente o eunuco Potino. O que César não percebeu foi que ele havia entrado em um ninho de víboras. A política da corte ptolomaica era um labirinto de conspirações, assassinatos e traições. A 13ª e os outros legionários, acostumados à guerra aberta, se viram no meio de uma guerra de sombras para a qual não estavam preparados. A ordem é frequentemente um prelúdio para o caos, e no Egito, o caos usava uma coroa de ouro. Foi então que Cleópatra fez sua jogada lendária. Contrabandeada para dentro do palácio, enrolada em um tapete, ela foi apresentada a César. Ela não era a beleza estonteante que Hollywood retrataria, mas era inteligente, carismática e politicamente astuta. Ela falava várias línguas e entendia de poder. Ela seduziu César,
não apenas com seu corpo, mas com sua mente e sua ambição. Eles se tornaram amantes e aliados. César decidiu apoiar sua reivindicação ao trono. Essa decisão mergulhou Alexandria em uma guerra aberta. O exército real egípcio, liderado pelo general Áquilas, sitiou César e sua pequena força no complexo do palácio. A grande guerra civil romana havia se transformado numa briga de quarteirão. E agora, o que vocês fariam, presos numa cidade estrangeira, em menor número, lutando por uma causa que não é sua? Vocês se ateriam à estratégia, defendendo sua posição a todo custo, ou apostariam no carisma, usando a aliança com uma rainha local para virar a população a seu favor? A resposta pode estar nos comentários abaixo. O cerco de Alexandria foi um inferno. Os legionários de César, incluindo os veteranos da 13ª, eram mestres da guerra em campo aberto, mas agora estavam lutando em ruas estreitas, em telhados, em batalhas navais confusas no porto. O inimigo era numeroso e conhecia a cidade. Foi uma guerra suja, de emboscadas e armadilhas. A disciplina romana foi testada ao limite. Em um dos combates mais ferozes, para impedir que a frota egípcia tomasse o controle do porto, César ordenou que os navios fossem incendiados. O fogo se espalhou para a cidade e atingiu a lendária Biblioteca de Alexandria, destruindo para sempre uma parte incalculável do conhecimento humano. A ironia é cruel. O homem mais culto de sua época, o autor de comentários elegantes sobre suas próprias guerras, foi responsável pelo maior ato de vandalismo cultural da antiguidade. Um lembrete de que, mesmo os grandes homens são, no final, agentes do caos. Durante meses, eles lutaram pela sobrevivência. A comida e a água eram escassas. A ajuda parecia nunca chegar. César estava em constante perigo. Em uma batalha naval no porto, seu barco afundou e ele teve que nadar para a segurança, segurando seus preciosos escritos acima da água com uma mão e sua capa de general com os dentes, segundo a lenda. Os legionários, vendo seu líder compartilhar cada perigo, lutaram com a ferocidade de homens que não tinham nada a perder. Eles não lutavam mais por Roma ou por César, lutavam uns pelos outros, por aquele pequeno pedaço de inferno que se tornara sua única realidade. A guerra egípcia foi um desvio bizarro, mas forjou neles uma resiliência ainda maior, a capacidade de se adaptar a qualquer tipo de combate, de sobreviver em qualquer ambiente. Eles se tornaram os predadores supremos. Finalmente, reforços chegaram, liderados por um aliado de César, Mitrídates de Pérgamo. Com o novo exército, César saiu do palácio e confrontou o exército egípcio na Batalha do Nilo. A vitória foi decisiva. O jovem rei Ptolomeu se afogou no rio enquanto tentava fugir, seu corpo encontrado mais tarde por causa de sua armadura de ouro. Cleópatra foi instalada no trono como a única governante do Egito. César havia vencido. Ele havia sobrevivido à armadilha egípcia, garantido o apoio de um reino rico e encontrado uma amante real. Ele passou vários meses no Egito, desfrutando de um cruzeiro pelo Nilo com Cleópatra, uma pausa luxuosa em meio a uma guerra mundial. Enquanto o resto do mundo romano queimava, César estava de férias, mas as notícias do exterior logo o forçariam a voltar à realidade brutal da guerra. Mal havia escapado da febre do Egito, César recebeu notícias alarmantes. Fárnaces, segundo, o filho do grande inimigo de Roma, Mitrídates, o Grande, aproveitou o caos da guerra civil para invadir as províncias romanas na Ásia Menor. Ele havia derrotado um exército romano e estava agindo como um novo conquistador, massacrando os cidadãos romanos e restaurando o antigo reino de seu pai. Para César, isso era intolerável. Ele deixou Cleópatra, grávida de seu filho, Cesário, e partiu para a Ásia com uma força de veteranos
incluindo a agora lendária 13ª Legião. A transição do luxo decadente do Egito para a dureza de uma nova campanha foi abrupta. Os legionários, que haviam lutado por suas vidas em Alexandria, agora teriam que marchar novamente. A máquina de guerra não podia ficar ociosa por muito tempo. A campanha contra Farnaces foi uma demonstração impressionante da eficiência da máquina de guerra de César. Foi uma blitzkrieg em sua forma mais pura. César não perdeu tempo com diplomacia ou cercos prolongados. Ele marchou diretamente contra o inimigo. O encontro aconteceu perto da cidade de Zela. Farnaces, excessivamente confiante após sua vitória anterior, cometeu o erro fatal de posicionar seu exército numa colina, mas depois ordenou que descessem e atacassem o exército de César enquanto este ainda estava montando acampamento numa colina oposta. Atacar para cima contra um inimigo entrincheirado era um suicídio tático. Os centuriões de César mal conseguiam acreditar na estupidez do adversário. A batalha foi curta e brutal. O exército de Farnaces foi completamente aniquilado. A vitória foi tão rápida, tão completa e tão fácil que César, com uma pitada de desprezo e gênio para a propaganda, resumiu a campanha inteira em 3 palavras em sua mensagem ao Senado: Veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. A frase se tornou imortal. Ela capturava perfeitamente a essência do que César e suas legiões haviam se tornado. Uma força irresistível, operando com uma velocidade e precisão que o mundo nunca havia visto. A 13ª no coração da batalha funcionou como um relógio. Cada coorte, cada manípulo, cada homem executou seu papel com perfeição. Eles eram o auge da arte militar romana. Depois de Zela, não havia mais dúvidas. Eles não eram apenas o melhor exército de Roma, eram o melhor exército do mundo. Com o Oriente pacificado, a atenção de César se voltou para o último e mais fanático foco de resistência republicana: a África. Os líderes pompeianos que escaparam de Farsalos, homens como Catão, o Jovem, e Metelo Cipião, haviam se reagrupado na província da África. Eles reuniram um exército enorme, apoiado pelo rei Juba da Numídia e seus temidos elefantes de guerra. Eles não lutavam mais pela República de Cícero e Pompeu. Lutavam por uma ideia absolutista, uma Roma que não aceitava compromissos. Para eles, César não era um rival político. Era um monstro, um tirano que precisava ser destruído a qualquer custo. A guerra estava prestes a entrar em sua fase mais sombria e cruel. A clemência de Farsalos seria esquecida. A próxima batalha não seria para vencer, mas para exterminar. César desembarcou na África novamente com uma força menor e novamente em uma situação precária. A campanha foi difícil, marcada por problemas de abastecimento e pela ameaça constante da cavalaria númida. Mas a batalha decisiva veio em Tapso. César usou suas habilidades de engenharia para encurralar o exército de Cipião. A batalha que se seguiu foi um massacre. Desta vez, César perdeu o controle de seus próprios homens. Os veteranos, amargurados por anos de guerra, cansados da clemência de César, que apenas prolongava o conflito, se recusaram a fazer prisioneiros. Eles massacraram o inimigo, mesmo aqueles que tentavam se render. O campo de Tapso se tornou um matadouro. Os elefantes de guerra, feridos e em pânico, viraram-se contra suas próprias tropas, aumentando o caos. A vitória foi completa, mas feia. Foi o triunfo da brutalidade sobre a estratégia. A 13ª Legião, que outrora representava a disciplina romana, agora se tornara um instrumento de fúria cega. Após Tapso, a resistência republicana na África entrou em colapso. Catão, o Jovem, o mais inflexível de todos os inimigos de César, cometeu suicídio em Útica, recusando-se a viver em um mundo governado por seu rival.
Sua morte o transformou num mártir da causa republicana, um símbolo de integridade intransigente que assombraria a memória de César. Mas para os legionários, a morte de Catão era apenas mais um corpo. Eles haviam visto muitos homens morrerem, idealistas e cínicos, corajosos e covardes. A morte era a única democracia verdadeira. Eles haviam vencido, de novo, mas cada vitória parecia apenas abrir a porta para outra guerra. O cansaço era agora seu inimigo mais persistente. Um cansaço não apenas do corpo, mas da alma. Ainda havia um último foco de resistência: a Espanha. Os filhos de Pompeu, Cneu e Sesto haviam reunido um novo exército, composto por sobreviventes de outras batalhas, mercenários e nativos espanhóis. Eles travavam uma guerra de guerrilha com uma crueldade que chocava até mesmo os padrões da época. Eles não ofereciam clemência e não esperavam nenhuma. Esta seria a última e mais desesperada batalha da Guerra Civil. César teve que ir pessoalmente à Espanha para lidar com a ameaça. A batalha final aconteceu em Munda, em 17 de março de 45 a.C. Seria a batalha mais difícil e mais sangrenta de toda a sua carreira. A Batalha de Munda foi um confronto brutal, sem sutileza tática. Dois exércitos se chocaram com um ódio puro. Por um longo tempo, a batalha pendeu na balança. As legiões de César, incluindo a 13ª, começaram a ceder. Pela primeira vez em anos, eles estavam sendo derrotados em uma luta franca. A situação era tão desesperadora que César, mais uma vez, correu para a linha de frente. Ele lutou como um soldado comum, gritando para seus veteranos que, se eles recuassem, ele certamente seria capturado. Ele disse mais tarde que havia lutado muitas vezes pela vitória, mas em Munda ele lutou por sua vida. A visão de seu general de 55 anos arriscando tudo virou a maré. Os veteranos se reagruparam e, com um último esforço desesperado, quebraram a linha inimiga. A vitória foi conquistada, mas a um preço terrível. 30.000 pompeianos morreram. César perdeu 1.000 de seus melhores homens. Ao olhar para o campo coberto de cadáveres, ele teria dito a seus amigos que a sorte o havia abandonado. O triunfo era amargo, o alívio ofuscado pelo luto. A guerra finalmente terminará. Não havia mais inimigos para lutar, apenas o silêncio e as cinzas. César retornou a Roma como o mestre incontestado do mundo. Ele celebrou 4 triunfos magníficos sobre a Gália, o Egito, o Ponto e a África, evitando cuidadosamente mencionar que as últimas vitórias foram sobre outros romanos. A 13ª Legião marchou com ele, seus estandartes orgulhosos, seus homens adornados com as medalhas de uma década de guerra. Eles eram os heróis do momento, a base do poder do novo ditador. Eles receberam o que lhes fora prometido: terras na Itália e uma generosa pensão. Para eles, a guerra havia terminado. Eles podiam finalmente pendurar seus gládios, cultivar seus campos e contar histórias de suas façanhas. Parecia o fim da jornada, a recompensa por seu sacrifício e sua lealdade inabalável. Mas a paz é uma amante inconstante. Em Roma, o poder absoluto de César gerava medo e ressentimento. A república estava morta, mas os ideais republicanos ainda ardiam nos corações de alguns senadores. Eles viam César não como o salvador de Roma, mas como seu tirano. Uma conspiração foi formada, liderada por homens que César havia perdoado e promovido, como Bruto e Cássio. Nos idos de março de 44 a.C., eles o cercaram no Senado e o apunhalaram até a morte aos pés da estátua de seu antigo rival, Pompeu, o libertador da Gália, o conquistador do mundo. O pai de seus soldados jazia morto no mármore frio. A notícia de seu assassinato
mergulhou Roma novamente no caos. Para os veteranos da 13ª, agora cidadãos pacíficos, a notícia foi um terremoto. Eles não haviam apenas perdido um general, haviam perdido seu patrono, seu protetor, o centro de seu universo. O mundo que eles haviam construído com suas espadas desmoronou em um único dia. O caos que se seguiu ao assassinato de César foi uma nova guerra, uma guerra pelo seu legado. De um lado, os conspiradores, os libertadores, que tentavam restaurar a República. Do outro, os leais a César, liderados por Marco Antônio e pelo jovem e desconhecido sobrinho-neto e herdeiro de César, Otaviano. E no meio estavam os veteranos, dezenas de milhares de soldados endurecidos espalhados pela Itália, que de repente se viram sem líder e com um futuro incerto. Eles eram a força mais poderosa da Itália e quem quer que os controlasse, controlaria Roma. Os veteranos da 13ª não hesitaram. Sua lealdade era a César. E agora, essa lealdade foi transferida para seu herdeiro. Eles se reuniram em torno do jovem Otaviano, dando-lhe o apoio militar que ele precisava para desafiar tanto os assassinos de César quanto o experiente Marco Antônio. A última águia da legião ainda tinha uma batalha para lutar. Eles lutaram nas últimas batalhas da República. Em Filipos, eles ajudaram a esmagar os exércitos de Bruto e Cássio, vingando a morte de César. Em Perúzia, eles lutaram contra o irmão de Marco Antônio. Eles eram a espinha dorsal do exército de Otaviano, sua experiência e lealdade garantindo suas vitórias. Mas o mundo estava mudando. A era dos generais carismáticos que comandavam a lealdade pessoal de seus exércitos estava chegando ao fim. Otaviano, que se tornaria o imperador Augusto, era um tipo diferente de líder. Ele era um administrador, um burocrata, um mestre da propaganda. Ele entendia que o novo império não precisava de legiões leais a um homem, mas de um exército profissional leal ao Estado e ao imperador como sua personificação. Após a vitória final de Otaviano sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio, o novo império nasceu. A paz, a Pax Romana, foi finalmente estabelecida. E nessa nova ordem, não havia lugar para as velhas legiões de César, com sua história de insubordinação e sua lealdade pessoal. A 13ª Legião, como muitas outras, foi dissolvida. Seus veteranos receberam novas terras, suas unidades foram reorganizadas, seus números e nomes mudados. A Legio XIII Gemina, que serviria nas fronteiras do Danúbio por séculos, carregava seu número, mas não sua alma. A Legião Lendária, a arma que César forjou na Gália, que cruzou o Rubicão e derrubou a República, simplesmente desapareceu, dissolvida na nova estrutura imperial que ela mesma ajudou a criar. A história da 13ª é a tragédia da ferramenta que se torna mais poderosa que seu mestre e que, ao final, é descartada quando seu propósito é cumprido. Eles seguiram um homem contra o mundo e venceram. Eles destruíram um sistema corrupto e oligárquico, abrindo caminho para uma nova era de ordem e estabilidade. Mas o preço foi a liberdade, a velha república, e no final, sua própria identidade. Eles foram os parteiros de um império que, para sobreviver, teve que apagar a memória de sua própria concepção violenta. A lenda permaneceu, sussurrada ao redor das fogueiras, mas a legião em si se tornou um fantasma, um eco na longa história de Roma, um lembrete sombrio de que a lealdade absoluta pode ser a mais perigosa das virtudes. Assim, termina a Odisseia da 13ª Legião, uma jornada que começou nos campos enlameados da Gália e terminou nos alicerces de mármore de um império. Eles não eram heróis nem vilões, eram soldados, profissionais da violência, que, em um momento crucial da história, foram confrontados com uma escolha impossível e escolheram o homem em vez da lei.
Suas ações mudaram o mundo para sempre. A República Romana, com seu caos glorioso e sua liberdade muitas vezes brutal, deu lugar à ordem supervisionada do Império. A 13ª Legião, leal a seu general, destruiu a República corrupta e abriu caminho para um império que trouxe ordem ao preço da liberdade. Hoje, olhando para as estruturas instáveis do nosso mundo, perguntem-se: o que vocês prefeririam se tivessem que escolher? O caos angustiante da liberdade ou a ordem rígida da ditadura? Escrevam sua resposta nos comentários, pois a história, como bem sabemos, tem o péssimo hábito de se repetir.